Maquiavel. Ele disse algo sobre religião que poderia tê-lo mandado direto para a fogueira. Ele sacou que a religião, em muitos casos, foi inventada para controlar a multidão, não exatamente para salvar almas. Agora, antes que você feche o vídeo pensando que isso é um ataque à sua fé, calma. O que Maquiavel descobriu pode, na verdade, te ajudar a fortalecer sua espiritualidade. Te ajudando a separar o que é controle do que é de fato a verdade. Em seus discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel escreveu algo bombástico. Onde existe religião, é fácil introduzir rédeas e rigor, mas onde existem armas sem religião, essa só pode ser introduzida com muita dificuldade. Entendeu o que ele está querendo dizer? Religião é mais eficiente que exércitos para controlar o povão. A PM controla o físico, a religião controla a mente. E quem controla a mente não precisa de tanta PM. Pesquisas recentes de 2024 sobre a neurologia da fé confirmaram algo perturbador. Experiências religiosas e espirituais dependem crucialmente da interação entre 3 áreas do cérebro: a central de comando interna, o painel de controle da razão e o alerta de importância. Essas são as mesmas áreas que processam identidade, tomada de decisão e o que a gente considera importante. Em outras palavras, religião não é só uma crença, é uma reconfiguração total de como você processa a realidade. Isso não significa que Deus não existe. Significa que sistemas religiosos institucionais descobriram como invadir sua mente para obter obediência. E existe uma diferença enorme entre espiritualidade genuína e o domínio da igreja. Maquiavel enxergou essa diferença claramente. Ele viveu na Itália renascentista, onde a Igreja Católica era, ao mesmo tempo, poder espiritual e poder político. Ele viu papas guerreando, cardeais acumulando fortunas e padres vivendo no luxo enquanto pregavam pobreza. E ele sacando o padrão. A religião que prometia salvar almas era usada para controlar bolsos e mentes. Deixa eu te explicar direitinho como esse controle funciona. A teoria do alívio controlado, bastante pesquisada em 2024, revela algo fascinante. Sistemas de fé fornecem uma fonte externa de controle que pode substituir uma falta de autonomia. Você não leu errado. Quando você sente que não tem controle sobre a sua vida, a religião oferece a ilusão de que alguém lá em cima tem, e isso te acalma, te faz aceitar a sua situação. Mas calma aí, porque tem um detalhe que muda tudo. Maquiavel percebeu que não é a religião em si que é o problema, é o medo. Ele escreveu que é o medo, mais do que a amizade, a ferramenta suprema através da qual a religião pode instilar obediência ao poder terreno. O poder soberano explora a maior paixão irracional, o medo do poder dos deuses, e mais importante, o medo do desconhecido após a morte. Já parou para pensar por que quase toda religião organizada enfatiza o que acontece depois que a gente bate as botas? Porque é o medo definitivo. Você não pode verificar, não pode contestar, não pode escapar. E quem controla a sua visão do pós-morte? Controla o seu comportamento agora. Maquiavel não era ateu. Ele era estrategista. E ele percebeu que líderes religiosos, ao longo da história, usaram esse medo para obter uma obediência que nenhum exército conseguiria. Estudos recentes de 2024 sobre psicologia da lavagem cerebral em seitas revelaram as táticas específicas: banho de afeto, blindagem do mundo, repetição constante da cartilha, reformulação da mente para remodelar a visão de mundo da pessoa. Reconheceu alguma dessas táticas, porque elas não existem só em seitas pequenas.
Elas existem em escala industrial em religiões estabelecidas. A diferença é só o tamanho e a aceitação social. A pesquisa mostrou que essas estratégias exploram manias de confirmação e inconformidades mentais para trancar os membros dentro do sistema de crenças. Além disso, o uso de medo, culpa e punição garante obediência, enquanto desencoraja a discordância. Medo, culpa, punição. Os 3 pilares do controle religioso que Maquiavel identificou há 500 anos e que a neurologia confirma hoje. Parece simples? Tem uma camada mais profunda que você precisa entender. Deixa eu te explicar por que a religião é tão eficaz para o controle social. Maquiavel escreveu que a religião é uma necessidade em um Estado, pois só ela pode garantir jeito na linha entre os brasileiros de bem. Ele não estava criticando a espiritualidade, estava observando uma função. Religião cria um sistema de recompensa e punição que não requer polícia, não requer prisões, não requer força física, porque a prisão está dentro da mente do crente. A teoria do conflito na sociologia observa que a voz ativa das pessoas pode ser facilmente subjugada quando situações opressivas são consideradas aceitáveis por causa de uma ordem superior. Entendeu a armadilha? Se Deus quer que você seja pobre, quem é você para questionar? Se Deus colocou aquele político no poder, quem é você para resistir? Se Deus determinou a sua posição social, quem é você para mudar? Maquiavel viu como essa lógica era usada para manter camponeses trabalhando para coronéis, para manter empregados submissos a patrões, para manter mulheres caladas diante dos homens, para manter a nação oprimida a invasores. A religião não criou essas opressões, mas ela as santificou. Transformou a exploração humana em vontade divina. E aqui está o que os poderosos sempre souberam. É mais barato controlar pessoas com ideias do que com espadas. Um estudo recente de 2024, publicado na Revista de Ciência Política, analisou os discursos de Maquiavel e concluiu que religião é uma ferramenta poderosa que tanto a elite quanto o povo usam para forçar seus rivais de posição a honrar promessas, seguir as regras e manter a paz. Percebeu a função dupla? Religião não serve só para controlar os pobres. Serve para controlar todo o mundo. Os ricos temem o julgamento divino tanto quanto os pobres. Todo mundo está preso no mesmo sistema. A diferença é que os ricos usam esse sistema estrategicamente. Eles sabem que é uma ferramenta. Os pobres pensam que é a verdade absoluta. Maquiavel percebeu que a separação entre fé pessoal e ganho político é uma característica chave do pensamento estratégico. Um governante não precisa ser genuinamente religioso para usar a religião efetivamente como ferramenta política. Deixa eu te dar exemplos históricos que Maquiavel conheceu pessoalmente. Dom Manuel, pai do Zé Pequeno, era notoriamente corrupto. Ele comprou o trono com propina. Teve amantes e filhos ilegítimos. Usou veneno contra inimigos. Fez acordos com invasores estrangeiros e, ainda assim, milhões de pessoas o obedeciam como representante de Deus na terra. Por quê? Porque o poder da instituição era maior que as falhas do indivíduo. A estrutura de controle continuava funcionando, mesmo quando o líder era, obviamente, indigno. Maquiavel observou isso e concluiu que uma religião bem administrada pode sobreviver a qualquer escândalo, porque o povão precisa acreditar, precisa de ordem, precisa de significado, e essa necessidade é explorada por quem entende o jogo como um Neymar dentro de campo. Seu Zé, o pastor da igreja da esquina, foi outro exemplo que Maquiavel poderia ter conhecido.
Esse líder carismático tomou conta da comunidade através de puro fervor religioso. Ele discursava contra a corrupção, como um político em campanha, contra o luxo, ostentado pelos ricos, contra a arte, que, segundo ele, desviava do caminho de Deus. E as pessoas vendiam seus carros, davam seus apartamentos, entregavam suas economias, tudo porque seu Zé dizia que era a vontade divina, que era para o bem maior, que era para a glória de Deus. Maquiavel observou como um único pregador podia mover multidões, mais eficientemente que a PM controlando o físico. E ele também observou como esse poder evaporou rapidamente, quando seu Zé se envolveu em escândalos financeiros e perdeu o apoio político. A lição era clara. O poder religioso é imenso, mas frágil. Depende da manutenção constante da ilusão, como um castelo de cartas. E Maquiavel foi além. Ele observou que Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei Dom Manuel, usou a fé para justificar a colonização do Brasil, descrevendo os nativos como almas a serem salvas, para legitimar o domínio português, não porque era verdade, mas porque funcionava, para os interesses da coroa. Maquiavel escreveu que Pero Vaz encontrou um povo que ele julgava ser ingênuo e viu na fé a ferramenta mais necessária para civilizar aquela sociedade. Você percebeu a inversão? Nós aprendemos que a religião existe porque Deus quis. Maquiavel observou que a religião existe porque líderes precisam. A ordem veio primeiro. A justificativa divina veio depois, como a cereja do bolo. Isso não significa que toda religião é falsa. Significa que toda religião institucional serviu e serve a propósitos muito humanos, além dos declarados, como um bom prato de feijoada que alimenta o corpo e a alma. E aqui está o que torna isso tão poderoso. Uma vez que o povão acredita que as regras vêm de Deus, elas obedecem, mesmo quando ninguém está olhando. Elas se policiam umas às outras. O controle se torna automático, como um pênalti ensaiado. Maquiavel chamou isso de o maior feito de governança. Criar um sistema onde os governados se controlam voluntariamente, pensando que estão servindo a Deus, quando, na verdade, estão servindo ao Estado, como um jogador que veste a camisa da seleção. Deixa eu te explicar a neurologia da fé por trás disso. Pesquisas de 2024, publicadas na Frontiers in Human Neuroscience, mostraram que experiências religiosas ativam os mesmos circuitos cerebrais que outras formas de crença, incluindo crenças políticas, como torcer pelo Flamengo ou pelo Vasco. Há evidências ligando mudanças na alerta de importância e transmissão dopaminérgica a mudanças em crenças religiosas, nas duas fases principais do transtorno bipolar: a fase maníaca versus a fase depressiva, como um dia de sol e uma tempestade. A depressão está associada com o estado hipodopaminérgico, e pesquisadores descobriram que muitos pacientes relatam experiências espirituais intensas durante a fase maníaca, mas perdem amplamente essas experiências durante a fase depressiva. É como a diferença entre estar no palco do carnaval e varrendo a rua no dia seguinte. Você entendeu a implicação? Experiências religiosas estão ligadas a estados químicos do cérebro. Não significa que são falsas, significa que podem ser induzidas, manipuladas, intensificadas ou diminuídas através de técnicas que afetam a neuroquímica,
como um DJ que controla a batida na festa, jejum, privação de sono, cânticos repetitivos, incenso, música hipnótica. Todas essas práticas religiosas tradicionais alteram estados cerebrais de formas mensuráveis, como um ritual de Umbanda. E quem desenhou esses rituais? Provavelmente não conhecia neurologia da fé, mas através de tentativa e erro, ao longo de milênios, eles descobriram o que funciona para induzir estados alterados e atribuir significado divino a eles, como um chefe de cozinha que descobre novos sabores. Maquiavel não tinha essa linguagem científica, mas ele observou os efeitos. Ele viu como rituais religiosos podiam transformar brasileiros de bem em soldados dispostos a morrer, em mártires, em fanáticos, como torcedores fanáticos, e ele percebeu que esse poder era neutro, podia ser usado para o bem ou para o mal, dependia de quem controlava os rituais, como um maestro que rege a orquestra. Deixa eu te explicar a diferença entre espiritualidade e religião organizada. Espiritualidade é uma busca pessoal por significado, conexão e transcendência. É uma experiência interior, individual, intransferível, como a fé que cada um carrega no coração. Religião organizada é uma instituição com hierarquia, regras, poder econômico, influência política, interesses corporativos, como um partido político. Maquiavel não criticava a espiritualidade, ele criticava a instituição, porque ele via como a instituição frequentemente traiu os princípios espirituais que alegava representar, como um político corrupto que trai a confiança do eleitor. A pesquisa sobre autonomia e religião mostra que o propósito primário da crença religiosa é melhorar o processo cognitivo básico de autonomia, que, por sua vez, promove comportamentos sociais valiosos, como um jogo de futebol que ensina trabalho em equipe. Isso é positivo. Autonomia é bom. Comportamentos sociais valiosos são bons, como a solidariedade em tempos de enchente. O problema é quando esse sistema é sequestrado para servir interesses que não têm nada a ver com seu crescimento espiritual, como a máfia que se infiltra no governo, quando te dizem para dar o dízimo, para um pastor comprar cobertura em Miami, quando te dizem para votar em um político porque Deus quer, quando te dizem para aceitar a injustiça porque sua recompensa vem no céu, como a história da carochinha. Isso não é espiritualidade, é exploração, usando linguagem espiritual, como um golpe disfarçado de oportunidade. Maquiavel diria, para separar as duas coisas. Cultive sua fé pessoal. Questione toda instituição que alega falar por Deus, como um advogado que questiona as testemunhas. A pergunta que ele faria é simples: essa prática me torna mais livre, ou mais dependente, mais forte, ou mais frágil, mais lúcido, ou mais confuso? Como um teste de honestidade. Se sua religião te torna mais livre, mais forte, mais lúcido, ela está funcionando. Continue praticando, como um treino que te deixa mais forte. Se sua religião te torna mais dependente, mais frágil, mais confuso, ela está te usando. Reconsidere sua participação como um relacionamento tóxico. Não há caminho do meio aqui. Ou uma prática espiritual te desenvolve, ou te atrofia. E você é o único que pode avaliar isso honestamente, como um juiz que decide o caso. Deixa eu te dar o método maquiavélico para lidar com a religião. Primeiro passo:
Separe crença de instituição. Sua fé pessoal em Deus, no universo, em algo maior, é completamente separada de qualquer igreja, terreiro ou organização. Você pode ter uma e rejeitar a outra, ou aceitar ambas, criticamente, como um consumidor consciente. Maquiavel mantinha a aparência de religiosidade pública, enquanto questionava tudo privadamente. Ele entendia que, na época dele, ateísmo aberto significava morte social ou física, como desafiar um coronel no sertão. Você vive em uma época diferente, tem mais liberdade. Use-a para examinar honestamente o que você realmente acredita, versus o que te ensinaram a repetir. Como tirar a prova dos 9? Segundo passo: identifique os mecanismos de controle. Toda vez que uma mensagem religiosa te faz sentir medo, culpa ou vergonha, pergunte: isso serve ao meu crescimento espiritual? Ou serve aos interesses de quem está transmitindo essa mensagem? Como investigar a origem de uma fake news? Medo do inferno serve para te fazer uma pessoa melhor? Ou para te fazer obediente? Como a diferença entre o amor e o controle. Culpa pelos pecados do passado serve para te libertar ou para te manter preso, buscando a absolvição de seu Zé, o pastor, ou de Dona Maria, a benzedeira? Pense bem. A pesquisa de 2024 sobre lavagem cerebral em seitas mostrou que medo, culpa e punição garantem o jeito na linha, enquanto desencorajam qualquer voz ativa. Se a sua experiência religiosa é dominada por esses 3 elementos, você está sendo controlado, não salvo. Terceiro passo: avalie os frutos, não as palavras. Maquiavel julgava os líderes pelos resultados, não pelos discursos inflamados. Aplique o mesmo critério aos líderes religiosos. Eles vivem o que pregam. Suas ações beneficiam a comunidade, ou principalmente a eles mesmos. As pessoas ao redor deles estão florescendo, ou estão exaustas, culpadas e dependentes. A árvore boa dá frutos bons. Essa é uma verdade que transcende qualquer igreja específica. Use-a como filtro, como um bom coador de café. Quarto passo: recupere sua autonomia espiritual. A maior manipulação religiosa é te convencer de que você precisa de intermediários para acessar o divino. E padres, pastores, gurus ou qualquer outro humano tem acesso especial que você não tem. Maquiavel observou como essa crença cria dependência. E dependência é poder. Para quem a cria, é como um coronel e seus empregados submissos. Considere a possibilidade de que sua conexão espiritual é direta, pessoal, intransferível. E ninguém pode te dar ou tirar, porque não depende de ninguém além de você e do que você chama de sagrado. É como a fé que move o sambista no meio do carnaval. Quinto passo: use rituais conscientemente. A neurologia da fé mostra que rituais afetam estados cerebrais. Isso pode ser positivo: meditação, oração, contemplação. Todas essas práticas podem melhorar seu bem-estar quando usadas conscientemente, com a central de comando interna no controle. O problema é quando você faz rituais no piloto automático, sem entender por quê, apenas porque te disseram para fazer. Então você está sendo programado, não praticando espiritualidade. É como torcer para o time sem saber a escalação. Maquiavel mantinha rituais públicos por ganho político. Você pode manter rituais privados por razões genuínas. A diferença é a consciência.
o painel de controle da razão ativo. Deixa eu te explicar por que essa perspectiva é libertadora, não destrutiva. Muitas pessoas temem questionar a religião porque pensam que vão perder a fé, a comunidade, o significado. Mas o oposto frequentemente acontece. Quando você para de aceitar tudo passivamente e começa a examinar criticamente, você descobre o que realmente ressoa com você. O que sobrevive ao escrutínio se torna mais forte, não mais fraco. Maquiavel não perdeu o respeito pelo poder da religião ao analisá-lo. Ele ganhou uma compreensão mais profunda. E com compreensão veio a capacidade de usar esse poder estrategicamente, em vez de ser usado por ele. A pesquisa sobre o mecanismo do alívio controlado mostrou que o contexto cultural religioso era uma condição de fronteira para o efeito de alívio em relação aos sistemas de fé. O cenário cultural afetou a relação entre sentimentos de controle e crença em Deus. Em outras palavras, sua relação com a religião não é fixa. Depende do contexto, da escolha, da consciência. Você pode redesenhar essa relação de forma que te sirva, em vez de te controlar. E aqui está algo que Maquiavel entendeu profundamente. A religião que realmente salva almas é aquela que liberta, não a que aprisiona. A que expande a consciência, não a que contrai. A que promove a autonomia, não a dependência. Ele observou que a religião romana antiga, antes do cristianismo, era focada em resultados terrenos, valor militar, virtude cívica, excelência humana. Os deuses eram honrados através de realizações, não através de submissão passiva. Maquiavel contrastou isso com o cristianismo de sua época, que ele via como tendo tornado os homens humildes e contemplativos, ao invés de ativos e vigorosos. É como comparar o futebol arte com o catimba. Isso não era uma crítica ao ensinamento de Jesus. Era uma crítica a como a instituição tinha transformado esse ensinamento. De uma mensagem de libertação para uma ferramenta de controle. A diferença é crucial. Jesus disse para amar uns aos outros. A instituição disse para obedecer à hierarquia. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. A instituição disse que o acesso passa por intermediários autorizados. Jesus expulsou os cambistas do templo. A instituição se tornou o maior cambista de todos. Maquiavel via essa corrupção claramente. E ele percebeu que a mensagem original e a instituição frequentemente são coisas completamente diferentes. É como a diferença entre a letra da música e o show business. Você pode abraçar a mensagem enquanto questiona a instituição. Pode cultivar uma espiritualidade genuína, enquanto recusa o controle disfarçado de salvação. É como acreditar no amor. Sem cair nos golpes do Tinder, deixa eu te dar os sinais de que você está sendo controlado, em vez de nutrido espiritualmente. Primeiro sinal: você sente medo constante de punição divina. Espiritualidade saudável traz paz, não terror crônico. Segundo sinal: você não pode questionar sem consequências sociais. Comunidades espirituais saudáveis acolhem dúvidas como parte do crescimento. Terceiro sinal: seus recursos financeiros fluem consistentemente para a organização. Generosidade é virtuosa, mas exploração financeira sistemática não é espiritualidade. Quarto sinal: você se sente inferior, pecador, indigno como estado permanente. Espiritualidade saudável reconhece a imperfeição humana, mas também celebra a dignidade inerente. Quinto sinal: sua vida social depende completamente da comunidade religiosa.
Isso cria dependência que pode ser usada como alavanca de controle. Sexto sinal: líderes não podem ser questionados ou criticados. Qualquer humano que se coloca acima da crítica está construindo um culto de personalidade, não uma comunidade espiritual. Sétimo sinal: você é encorajado a cortar relações com pessoas de fora. O banho de afeto seguido da blindagem do mundo é uma clássica técnica de controle mental. Se você identificou vários desses sinais, você está em um ambiente de controle, não de crescimento espiritual, e precisa considerar seriamente se esse ambiente te serve. A boa notícia é que você pode mudar. A neuroplasticidade mostra que o cérebro é maleável. As mesmas redes que foram programadas para a obediência podem ser reconfiguradas para a autonomia. Isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Exige prática deliberada. Requer exposição a perspectivas diferentes. Demanda coragem para questionar o que sempre aceitou. É como aprender a sambar depois de anos só ouvindo sertanejo. Mas é possível. Milhões de pessoas fizeram essa transição. Saíram de ambientes controladores, mantendo uma espiritualidade genuína. Desenvolveram uma relação direta com o sagrado, sem intermediários exploradores. Maquiavel nunca fez essa transição publicamente. Ele viveu em uma época onde isso significava a morte. Mas suas cartas privadas mostram um homem que questionava tudo, enquanto mantinha práticas externas por razões estratégicas. Como um jogador de futebol que faz o sinal da cruz antes de entrar em campo, mas sabe que a vitória depende do treino. Você tem a liberdade que ele não tinha. Use-a. E aqui está a ironia final. Muitas vezes, sair de ambientes controladores te aproxima mais do que chamam de Deus, do que ficar. Porque você passa a buscar diretamente, em vez de aceitar versões mediadas e corrompidas. A espiritualidade mais profunda frequentemente vem depois do questionamento, não antes. Porque o que resiste ao teste do tempo é autêntico. O que se esfarela nunca foi de verdade. Deixe-me concluir apresentando a perspectiva maquiavélica completa. Maquiavel não era contra a religião. Ele era contra a ingenuidade. Ele via a religião como uma das forças mais poderosas da experiência humana. E como toda força poderosa, ela pode ser usada para construir ou destruir. O fogo aquece e cozinha. Também queima e mata. A diferença está em quem o controla. E para qual propósito? Ele escreveu que, onde existe religião, é fácil introduzir rédeas e rigor. Isso é uma observação, não uma crítica. A religião cria coesão social, um propósito compartilhado e uma disposição para o sacrifício. Essas são qualidades valiosas. O problema é quando são exploradas por quem não merece lealdade, por aqueles que se aproveitam da fé alheia. A questão que Maquiavel nos coloca não é se a religião é boa ou má. É quem controla a sua religião. Os valores que te ensinaram servem a quem? As estruturas de poder que você aceita beneficiam quem? Pense nisso, como um drible do Neymar, para confundir a zaga adversária. Se a sua prática religiosa te faz mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais compassivo, ela está funcionando. Continue. É como aquele gol de placa que te enche de orgulho. Se a sua prática religiosa te faz mais medroso, mais culpado, mais dependente, mais empobrecido enquanto outros enriquecem, ela está te usando. Reconsidere. Talvez seja a hora de trocar de técnico ou de time.
A espiritualidade genuína liberta. O controle religioso aprisiona. A diferença nem sempre é óbvia, mas com os olhos de Maquiavel, você pode aprender a distinguir. É como separar o samba de enredo da exploração no carnaval. Se este conteúdo abriu seus olhos para a diferença entre espiritualidade e controle, você entende o valor de análises que poucos têm a coragem de fazer. Os Super Tanks ali embaixo não é uma doação religiosa, é um investimento em conteúdo que respeita sua inteligência. Cada contribuição financia mais vídeos que tratam você como um adulto capaz de pensar criticamente. Você não é ovelha, você é estrategista. Como um técnico de futebol que analisa o jogo para traçar a melhor estratégia. Comente abaixo se você já percebeu mecanismos de controle em experiências religiosas que teve. E se essa percepção te afastou ou te aproximou da espiritualidade genuína. Conte sua história. Respondo todos nas próximas horas. E se você conhece alguém preso em um ambiente religioso controlador, considere compartilhar este vídeo. Pode ser o começo da libertação. Uma chance de virar o jogo e conquistar a autonomia.